amigos e amigas, aqui é Janaína Morim. Estamos juntos em mais um Portal Saber e vamos falar a verdade para você. Continuando a série de transição planetária, hoje vamos falar sobre o tema Problemas da Alimentação. Temos convidados especiais, o Felipe e a Vanessa, são de Porto Alegre, estão aqui com a gente hoje. Agora vamos passar para os nossos participantes. Olá pessoal, aqui é o Marconi Gomes. Olá pessoal, aqui é o Marco Gandra. Oi gente, é Geraldinho Lemos. Aqui é o Luiz Sérgio Marota, gente. Olá amigos, aqui é Guilherme de Barros. Olá, aqui é Dauro Mendes. Olá pessoal, aqui é o Felipe Mascarenhas. Olá pessoal, aqui é Vanessa Fagundes. E agora nós vamos para a nossa leitura de e-mails. Eu tenho uma dúvida de justiça desse aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá amigos do Pode Saber, aqui é a Silvana Saldanha falando de Belo Horizonte, a nossa tão querida BH. Olha, hoje antes do nosso episódio, vou falar com vocês um pouquinho sobre o Portal Saber. Essa mensagem é especialmente para aqueles que ainda não nos conhecem. Prestem bastante atenção, porque essa mensagem é tudo o que nós somos. O Portal Saber é isto. Um grupo de amigos que mais uma vez se reuniu para cumprir um compromisso há muito assumido. E quando dizemos há muito, é há muito mesmo. Inspirados e direcionados pela espiritualidade generosa e sob a luz do divino, nosso trabalho consiste em gravar podcasts sobre vários assuntos do nosso cotidiano, ligando-os aos conhecimentos científicos, ao influxo dos conceitos espírita cristãos, além de divulgar em caráter instrutório e não doutrinário todo o maravilhoso e imprescindível legado de conhecimento que nos foi deixado por Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier. Este último, através de sua conduta irrepreensível pela qual as portas da mente e do coração se abriram para as lições de Emmanuel. Com os podcasts, buscamos levar aos ouvintes a oportunidade de refletir, de questionar, de discordar e de concluir sobre situações e circunstâncias que a todo tempo batem à nossa porta e revolvem as águas paradas do pensamento confortavelmente estagnado, porém inseguro. Nosso trabalho é singelo, contudo firme e profundamente inserido no mais alto comprometimento com a verdade e o amor. Somos, pois, o Portal Saber. Agora uma mensagem muito especial para aqueles que ainda não conhecem o passeio que fazemos todos os anos a Pedro Leopoldo, a terrinha tão querida de nosso Chico Xavier. Este convite é para vocês se aceitarem, ok? Prestem bem atenção. Todo ano, o Portal Saber organiza um passeio a Pedro Leopoldo para conhecer lugares onde Chico Xavier viveu, onde Chico Xavier psicografou suas mensagens, onde Chico Xavier trabalhou, as suas casas, inclusive a última casa onde Chico morou, que hoje é cuidada pelo Geraldinho Lemos. Este ano de 2014, o passeio será no dia 16 de novembro, um domingo. O passeio leva o dia todo. Visitaremos o Centro Espírita Luiz Gonzaga, primeiro centro fundado pelo Chico. Iremos ainda no Centro Espírita Meimei, fundado por Chico e outros amigos, como o saudoso Arnaldo Rocha, marido da Meibei, quando em vida. O açude do Capão, onde Chico viu Emmanuel pela primeira vez. Ai, gente, é um lugar maravilhoso. O clima é incrível. A sensação que a gente tem quando está lá é muito diferente. Todos os anos a gente vai e sente uma energia maravilhosa naquele local. Apesar de não ser mais tão bonito, porque ele está um pouco degradado, né? Um pouco poluído, mas não perdeu toda a luminosidade do lugar, mas não perdeu todo o encanto que Chico Xavier deixou desde os seus encontros com o nosso querido Emmanuel. Iremos ainda fazendo modelo onde Chico trabalhou e psicografou várias obras. Visitaremos ainda a casa do Chico Xavier, onde ele viveu e onde haverá uma peça de teatro ilustrando passagens da obra Há 2000 anos, com Caíque Assunção do Rio de Janeiro. Olha, isso é imperdível, hein? Esse passeio deste ano está prometendo. Anotem aí o ponto de encontro para vocês não se perderem, que é em Belo Horizonte, em frente à sala do Portal Saber, na rua Raul Pompeia, número 43, bairro São Pedro, próximo à Avenida do Contorno, na Savassi. O encontro será às 7h30 da manhã e sairemos imprescindivelmente às 8 horas. Por favor, não se atrasem. Alguns lembretes são importantes. Usem roupas leves,
tênis, leve muita água, coloque um boné, um chapéu, um protetor solar também é imprescindível. Pedro Leopoldo é muito quente, viu, gente? Haverá necessidade de realizar breves caminhadas. Não são caminhadas longas e nem cansativas. É perfeitamente possível fazer, inclusive pessoas que tenham um pouco de dificuldade serão amparadas, não haverá nenhum problema. O passeio é inteiramente grátis. O custo, tanto do transporte quanto da alimentação, é de cada um. Aqueles que queiram realmente ir e que tenham disponibilidade em lugar nos carros, seria legal se vocês pudessem mandar mensagens para que a gente possa postar no nosso portal e aqueles que não tenham carona possam se identificar com eles. Aguardamos vocês. Por favor, não deixe de ir. Tenho certeza que vocês vão adorar. E no ano que vem, além de repetir o passeio, ainda levarão outros conhecidos. Um grande abraço e vamos para o nosso episódio. Muito bem, pessoal, agora vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é a alimentação. E o Felipe, nosso convidado especial, está aqui para falar uma experiência importante que ele teve e compartilhar para a gente. E o Guilherme vai apresentar para a gente os nossos convidados de hoje e falar um pouco como que eles chegaram até aqui. O que eu posso falar é que eles chegaram lá em casa, que é um grande prazer, estão hospedados. A gente tem convivido esses dias aí, tem sido uma alegria muito grande. A gente já teve a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo, né? Felipe e a Vanessa gostaram bastante, né? Com o Felipe, eu acredito que muitos de vocês vão reconhecer agora, junto com a Vanessa, eles tiveram a iniciativa dos movimentos de prece coletiva, não só pelo Brasil, que ficou, né, bastante movimentado, principalmente na época das manifestações que aconteceram aqui no Brasil, nas ruas e tudo mais, mas também tem feito um movimento de prece coletiva pelo Portal Saber, pelo Portal Ser, por diversos outros trabalhos espirituais e espíritas que têm acontecido aí pelo Brasil todo. E a experiência do Felipe e da Vanessa nos estimulou a fazer um episódio sobre esse tema, que é um tema muito relevante, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto econômico, no aspecto de sustentabilidade planetária. É um tema que certamente vai impactar nesse período de transição e acredito que haverá grandes mudanças para o futuro nessa área, né, humana, digamos assim. Isso é muito importante. Eu ia fazer justamente essa complementação que você trouxe. Não é só uma questão de opção, não é só uma questão pessoal. É uma questão que tem um reflexo numa escala muito mais ampla, econômica, ambiental, social, até a questão do trato com os nossos irmãos que estão numa faixa evolutiva ainda inferior, né, ascendendo. Então nós vamos trazer esses vários reflexos de importância, porque essa demanda de carne, ela tem consequências gravíssimas que nós trataremos breve. Tio Felipe, você tomou assim, contato com essas informações e isso foi impactando na sua vida a partir de quando você, Vanessa? Mas simplesmente foi uma experiência natural. Foi natural. Nós começamos no primeiro processo de deixar de comer carne um dia. No dia tal eu não vou comer carne por determinado motivo. Depois de um tempo que se passou, passei a não comer carne no dia anterior. No dia anterior também não comi. E aí, naturalmente, as coisas foram progredindo. Aí, com o início do estudo da doutrina espírita, começando a ler, caiu nas minhas mãos o livro Missionários da Luz. E o que está narrado pelo André Luiz ali, né, pelo benfeitor Alexandre, que o André Luiz nos traz, é algo que me impactou muito. Aquelas revelações que o André Luiz nos traz, que o benfeitor Alexandre, através do André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier, nos traz, é uma coisa muito impactante. Mas, apesar disso,
naquela oportunidade, ainda não foi suficiente para nos estimular a mudança, a essa mudança na alimentação. O que veio realmente a nos impactar e nos motivar de uma vez por todas a entrar nesse processo de transformação foram algumas informações, alguns documentários que nos trouxeram impactos, aí sim, com relação à ecologia, como o Daldo já nos comentou, né? O impacto que isso causa no planeta, mas, sobretudo, o que isso causa para os animais. Né? O que os animais passam para que nós possamos nos alimentar. E aí pode ficar para um outro podcast, não só para alimentação, para outras áreas também. Né? Mas isso é algo que nos impactou muito e nos estimulou. Né? Depois a gente até comenta sobre esse documentário, alguns deles. Mas inicialmente foi mais ou menos por aí. E eu queria colocar aqui, até para as pessoas que estão nos ouvindo, se situarem, né, o que é o vegetarianismo e os tipos, né, que existem, para as pessoas se situarem e entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Então eu trouxe aqui umas diretrizes do Conselho Regional de Nutrição de São Paulo, e que ele coloca de forma bem clara para a gente fazer essa parte inicial da nossa conversa, mas para as pessoas entenderem, porque existe também muita má informação. As pessoas não entendem muito bem o que é ser vegetariano e os tipos que estão envolvidos nessa forma de se alimentar. Então, segundo o que eu pude ler aqui, nós temos aqui que o indivíduo que segue a dieta, né, vegetariana pode ser classificado de acordo com o consumo de subprodutos animais, tipo ovos e laticínios, sendo ovo-lacto-vegetariano, que é o vegetariano que utiliza ovos e leite e laticínios na sua alimentação, o lacto-vegetariano, que é o vegetariano que não utiliza ovos, mas faz uso de leites e laticínio, e o ovo-vegetariano, que é o vegetariano que não utiliza laticínios, mas faz uso de ovos. E o vegetariano estrito, que é o vegetariano que não utiliza nenhum derivado animal na sua alimentação e também é conhecido como vegetariano puro. E aí tem aquela questão do vegano, que é uma outra situação, que é o vegetariano estrito, que recusa o uso de componentes animais não alimentícios, como vestimentas de couro, lã e seda, assim como produtos testados em animais. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa informação, essa parte introdutória, para as pessoas entenderem sobre o que nós estamos falando. Né? Apesar que o episódio, na verdade, eu acho que não é especificamente sobre vegetarianismo. Sim. E nem no sentido de... Até porque a maioria de nós aqui, né, com exceção dos gaúchos, ainda come carne, né, inclui carne na sua dieta. Mas nas nossas conversas informais, quando a gente se reúne, né, para celebrar, para estarmos juntos, para gravar os episódios, várias vezes nós já tocamos nesse assunto, né, Marconi. Aí a gente levantando sobre isso, seria legal, até porque, do ponto de vista moral, o sofrimento que é imposto aos animais, eu acho que é consenso que, apesar de nós termos ainda carne nas nossas dietas, é algo que incomoda, a princípio, todos nós, né? Exatamente. E da necessidade que a gente sente particular de conhecer um pouco mais sobre o tema, é que surgiu essa ideia de aproveitar a presença do Felipe e da Vanessa para nós gravar. E aí, dentro dessa pesquisa que eu trouxe para vocês aqui, a gente colheu quais seriam os motivos que levam ao vegetarianismo. E aí os motivos foram descritos, né, até pela ordem. Seria a ética, o outro motivo a saúde, o meio ambiente, motivos familiares, espirituais e religiosos. Aqui colocou inclusive o yoga como um outro motivo. Motivos filosóficos e a não aceitação pelo paladar. Ou seja, as pessoas que rejeitam a carne pelo sabor. E, para minha surpresa no primeiro momento, né, eu como médico achei que um dos motivos principais era pela saúde. E não é. O motivo principal é a ética, que envolve a percepção de que os animais são seres sencientes, capazes de sofrer ou sentir prazer e felicidade, e que leva os indivíduos a não quererem compartilhar com o abate e muitas vezes qualquer outra forma de utilização e exploração de animais para fins alimentícios, de vestuário ou cosméticos. Marconi,
uma preocupação nossa, e você sendo médico e falando sobre a questão da saúde, o que você nos diz, ou melhor, o que você diria para aquele amigo, aquele companheiro nosso que está escutando esse podcast e de repente se sinta sensibilizado em modificar a sua alimentação? Como médico, o que você sugeriria para esse nosso amigo, esse nosso companheiro ouvinte? Isso é importante que você falou, Gandra, porque essa transição e esse processo ele tem que ser feito de uma forma estudada, com acompanhamento, não é de qualquer forma, porque o nosso corpo ele necessita de ser nutrido para manter seu equilíbrio. Então não é de qualquer forma que a gente pode abandonar uma coisa e não a substituir por outra. E outra coisa interessante é que em cada categoria que o Marconi descreveu antes, existem várias gradações, que a pessoa pode fazer uma transição e aos poucos se adaptar naquela posição mais confortável ali e aos poucos ir avançando, mais ou menos, né, na medida que tiver vontade, né? Mas lembrar que para cada tipo daquele, você tem várias gradações. É aquele que a gente fala entre o preto e o branco, você tem infinitos tons de cinza, né? Então, trazendo uma pesquisa e também respondendo depois em seguida a pergunta do Gandra, eu trouxe uma estatística aqui de 664 vegetarianos que foram atendidos em São Paulo de 2008 a 2010. E eles fizeram uma avaliação desses vegetarianos e classificaram da forma como eu coloquei para vocês. Então, eram ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, comiam ovos e laticínios, 67%. Vegetarianos estritos, não comiam nem ovos nem laticínios, 22%. Lacto-vegetarianos, comiam derivados do leite. Ovo-vegetarianos, comiam derivados do ovo, né, e etc. 1%. E os lacto-vegetarianos, 10%. Então, a maioria eram ovo-lacto-vegetarianos. Então, tinha uma proteína presente. Tinha proteína presente. E aí, quando eles foram perguntados qual que era o objetivo deles, a maioria deles era seguir para o vegetarianismo estrito. E aí, estudando um pouco mais, eu tentei ver se isso seria possível do ponto de vista da saúde, chegando para a questão do Marco Gandra. E a questão do ovo-lacto vegetariano, que é o que consome ovo e laticínio, é perfeitamente possível. Na verdade, na dieta que contempla ovos e laticínios, eles estariam completamente suplementados do ponto de vista proteico, do ponto de vista das vitaminas, etc. No vegetarianismo estrito, é aquela pessoa que não vai comer nem ovo, nem derivados do leite, aí essa pessoa precisaria fazer algum tipo de suplementação, especificamente de vitamina B12 e de ômega 3. Então, depois nós vamos falar de outros aspectos relacionados. Então, é possível. As sociedades científicas, não só as sociedades dos vegetarianos, mas as sociedades científicas dos conselhos de nutrição, não colocam nenhum empecilho para que a pessoa se torne vegetariana. É totalmente possível, desde que, respondendo a pergunta do Gandra, a gente faça um acompanhamento nutricional adequado. Então, não querendo levantar nenhuma bandeira, né? Não é esse o objetivo do podcast. Então, falando do ponto de vista médico, do ponto de vista nutricional, quem optar de uma forma consciente, de uma forma adequada, né? Sem nenhum tipo de radicalismo, e depois eu vou citar o próprio Chico Xavier no programa Pinga Fogo, essa pessoa está completamente tranquila para seguir esse caminho. Até porque há também, até no meio médico, opiniões diversas sobre o tema, né? Porque há vegetarianos estritos que sobrevivem durante muitas décadas sem a menor necessidade de suplementação e vivem bem. Eu acredito também, ainda nesse campo de não levantar bandeiras, eu acho que há também os médicos que consideram os problemas de saúde advindos do consumo de carne, que também não são poucos. Esse é o outro ponto que nós vamos citar. Assim, ainda que fosse a ausência da proteína causasse algum problema de saúde, deveria ser considerado também os problemas de saúde causados pela presença da proteína, ou no mínimo do excesso dela na dieta humana, né? Então, são elementos aqui, eu acho que é só a ideia a gente ter, de repente, uma bibliografia legal no post, para que as pessoas se introduzam na pesquisa por conta própria. Guilherme, tem uma coisa muito interessante.
O espírito de Jair Presente, que se comunicava, escrevia através de Chico Xavier, ele era foi um rapaz que desencarnou muito cedo e passou a escrever através do Chico de forma até muito jocosa, escrevia poemas, e no livro, inclusive, que tem o nome dele, Jair Presente, ele vai dizer que quase 90% das desencarnações são devidas a problemas oriundos do consumo da carne animal. Isso é muito interessante, né? O André Luiz fala também muito dos excessos alimentares, né? Do nosso, que é uma forma, muitas vezes, assim, de um suicídio indireto, né? De longo prazo, que a gente vai se intoxicando com excesso. Qual que é o objetivo do alimento? Nutrir, manter nossa saúde, manter nossa estrutura, né? Essa é a função básica da alimentação, é nutrir. O resto vai por nossa conta, os excessos vão por nossa conta. Eu acredito que tem algumas pesquisas, assim, nesse primeiro episódio, talvez a gente não consiga citar tudo de cabeça. Mas pesquisando na internet, eu acredito que todos vão encontrar com tranquilidade. Recentemente foi feita uma pesquisa experimental com cobaias com alimentação frugal. Não no sentido de só frutas, não, mas uma alimentação com nível reduzido de calorias. E os animais que foram alimentados ao longo do tempo, né, com os grupos de controle e tudo mais, tiveram uma sobrevida muito maior, com uma qualidade maior e menos problemas de saúde. Então não é só, se isso não for o que o Geraldo falou, não for, e o que o Jair Presente, o que o Jair Presente, como espírito, falou, não for verdade, tendo em vista o consumo da carne, provavelmente o é, levando em consideração os excessos de toda a ordem, porque todos os alimentos, de certa forma, têm um nível de toxicidade e os excessos vão prejudicar certamente. O espírito ele brinca justamente com isso, sobre os excessos das pessoas em relação ao consumo. A gente vê que a obesidade, por exemplo, que é o efeito, né, mais patente, mais imediato, já é um problema tão grave nos Estados Unidos que eles estão querendo proibir a presença dos fast foods em Nova York. Então chegou ao ponto do tipo de alimentação mais tradicional norte-americano tá a ponto de ser proibido na cidade mais importante dos Estados Unidos. Lá é um caso hoje gravíssimo de saúde pública. Nos Estados Unidos, até o presidente americano e a sua esposa estão envolvidos, principalmente a esposa dele envolvida nesse tipo de campanha, a Michelle Obama, como também no Brasil também está começando a se tornar. A obesidade, os excessos, a má alimentação, né, uma coisa desbalanceada, desequilibrada, né, não buscando a função principal, que é a nutrição. Tem um livro que chama Urban Cycling, e ele faz apologia à bicicleta e tal, e ele tem um dado muito interessante que fala que quanto diminuiu de 50% para 15% o número de crianças que vão a pé ou de bicicleta para a escola, triplicou a obesidade infantil. Então, como que a alimentação das pessoas está errada e as crianças estão caminhando menos, né? Andando menos de bicicleta. Unindo vários fatores de problemas de risco para a saúde, né? Pois é, gente. Como é importante a gente estar falando sobre esse assunto e tudo isso que já foi falado aqui agora, em relação a como nós estamos aqui falando de transição planetária, é importante a gente refletir sobre isso, porque nós estamos em transição. Não só em transição planetária, como cada um de nós está num processo de transição. Transição do quê? Uma transição evolutiva. De um processo de amadurecimento espiritual, de libertação de certas cristalizações, de certas condutas que a gente mantém há milênios. O Alexandre ele fala sobre isso nesse capítulo que eu mencionei, do Missionários da Luz. Vamos ouvir, então, esse trecho mencionado pelo Felipe Mascarenhas, do livro Missionários da Luz, em que o Alexandre, mentor, dá algumas orientações, alguns informes sobre alimentação. Capítulo 4 do livro Missionários da Luz, Vampirismo, a partir do momento em que André Luiz expõe a sua estranheza à infeliz condição de muita gente na Terra que vive à mercê de vampiros invisíveis. Indaga ele então: e a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas
a amorosa defesa de nossos superiores, e daí prossegue a resposta de Alexandre, que vai justificar que nós não merecemos essa proteção justamente porque nós somos vampiros dos animais. E é interessante, então, essa explanação do instrutor Alexandre vai nos falar dessas cristalizações. E sempre que a gente vai falar desse assunto da alimentação, e aí eu posso falar das situações que eu já vivenciei dentro do movimento espírita, especificamente falando, né, porque foram as experiências que eu vivenciei, sempre que a gente levanta... Enfim, se alguém descobre que a gente, né, somos vegetarianos, enfim, as pessoas querem saber, querem conversar sobre isso. E muitas vezes, com algumas exceções, a gente percebe que as pessoas na argumentação ficam agressivas. Porque as pessoas querem impor um ponto de vista de uma forma até mesmo agressiva. Então, de uns tempos para cá, a gente até evita um pouco entrar no assunto para não entrar em contendas. Mas isso é interessante, porque a gente sente que é... Felipe, mas de um tempo para cá, qualquer assunto no espiritismo está sendo complicado. Então, isso eu vejo, até para deixar vocês mais tranquilos, isso não é só por conta da alimentação, mas isso está num nível, acho que, mais generalizado em vários outros assuntos. É interessante que essa questão é tão polêmica mesmo, principalmente da alimentação, né? Que a gente foi ver, a gente estava estudando antes da gente vir para cá e para essa conversa, e lembramos do livro Nosso Lar, em que a gente vai perceber que numa cidade espiritual, como o Nosso Lar, o André Luiz relata lá que ele estudando com um instrutor, aprendeu que Nosso Lar vivenciou um período de grande ebulição social por causa da alimentação. Está lá no capítulo 9, o problema da alimentação. Então, os espíritos ficavam indignados com a política, né, com uma certa mudança que se estava implementando na alimentação. Houve protestos. Diga-se de passagem o seguinte, o governador de Nosso Lar teve 20 anos de paciência. 30 anos, está descrito. Foi 30? 30 anos. Então teve 30 anos de paciência, buscando instrutores da vida maior para transmitir aos habitantes da cidade que eles precisavam melhorar a sua prática alimentícia, né? E, no entanto, a população foi adiando esta renovação. E quando ele proíbe o consumo de proteínas e carboidratos, né, manda inclusive fechar os portões de Nosso Lar com umbral. Pela primeira vez, vez, ligar as cercas elétricas de proteção. Exatamente. Por quê? Porque havia um mercado clandestino. Está lá escrito em André Luiz isso. Havia um mercado negro, contrabando com umbral. Aí quando ele manda fechar, aí houve um protesto geral, principalmente dos nutricionistas, dos matemáticos, lá do Ministério Somos nós. Do Ministério do Esclarecimento. Aqueles integrantes do Ministério do Esclarecimento, segundo André Luiz, foram os mais radicalmente contra a mudança. E é interessante ver o seguinte, que essa atitude dele tem um propósito. Porque na medida que a gente está mais animalizado, mais apegado à matéria, a gente está mais distante da nossa espiritualização. Então, quando ele fez um ajuste mais fino nesse processo, tem uma razão de ser, que é a busca da espiritualização. Ele, como coordenador de um processo maior, como um gestor de uma cidade espiritual, ele quis implementar mais esse processo em direção à espiritualização, e esse apego às coisas mais materializadas, através de alimentação, as coisas mais inferiores, ou dizer assim, menos espiritualizadas, era um processo que precisava ser resolvido, né? E a alimentação passa por isso, porque quando a gente está ainda preso a sensações, precisando de sensações mais do que sentimento, até porque nós ainda estamos numa fase muito animalizada, e isso tem que ser vencido. Dauro, tem uma coisa interessante,
que eu gosto sempre de dizer, né? Ser vegetariano não pressupõe evolução espiritual. Mas a nossa evolução espiritual passa pelo vegetarianismo, por essa mudança na alimentação, não só pelo vegetarianismo, por uma mudança na alimentação, uma mudança de consciência em relação à ecologia, aos impactos que os produtos que eu consumo causam no ambiente em que eu vivo, no planeta que eu vivo. Afinal, como nós aprendemos com a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nós estamos aqui para crescer espiritualmente, para fazer o nosso processo de evolução, mas para cooperar com Deus na obra da criação, aperfeiçoando a obra da criação. É uma questão do Livro dos Espíritos. E como é que nós vamos aperfeiçoar a obra da criação? Infligindo dor, infligindo padecimentos aos nossos irmãos, né? Não se trata aqui, eu ressalto isso novamente, né, da gente começar a se sentir culpado, não é isso. Mas a gente gosta de lançar a reflexão no ar, para que aos poucos a gente comece a tomar consciência de que a nossa uma atitude às vezes simples nossa, às vezes de escolher um produto numa prateleira do supermercado, às vezes de optar por trocar uma refeição na semana, isso tem consequências enormes numa escala, né, em cadeia, numa reação em cadeia. Ô Felipe, sobre isso, uma vez nós entrevistamos o Chico Xavier. A entrevista já está publicada no livro Mandato de Amor, que foi publicado em 1992. O subtítulo é Questões a que a Espiritualidade Responde. E sobre os animais, em determinado trecho, o Chico responde assim: se nós já sabemos que a lei divina institui a solidariedade entre os seres, por isso podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. E o que é que estamos fazendo com esta responsabilidade santa de proteger e guiar o reino animal? Como é que a humanidade terrestre tem agido com relação aos animais nos inúmeros séculos de nossa história? Porventura nós, os homens, não temos nos convertido em algozes impiedosos dos animais, ao invés de seus protetores fiéis? Quem ignora que a vaca sofre imensamente no caminho do matadouro? Quem desconhece que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Não temos treinado determinadas raças de cães exaustivamente para o morticínio e o ataque? Que dizermos das caçadas impiedosas de aves e animais silvestres unicamente por prazer esportivo? Que dizermos das devastações inconsequentes do meio ambiente? Tudo isso resume-se em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais altera-lhes o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências, a se configurarem por deformações congênitas. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, os seres humanos, que não soubemos guiar os animais à senda do amor e do progresso segundo a vontade de Deus. Só complementando o que o Felipe estava falando sobre o nosso caminho espiritual, né? Cada um tem o seu. O próprio Chico falava, cada um tem seu caminho, tem sua hora de parar de comer carne ou de não parar nessa vida mesmo, nas próximas. Então, o que não quer dizer que a pessoa não está refletindo sobre outras coisas. Então, é importante a gente falar isso pro pessoal para todo mundo ficar tranquilo. Isso. Ô, Jana, eu falo o seguinte, que eu realmente estava conversando com o Felipe esse final de semana, eu já estou sensibilizado. E, ao ouvir uma mensagem dessa, dói ao coração, ao ver
é um matadouro, é algo que me constrange profundamente, mas não sei se por vício, não sei se por necessidade, ou a mistura das duas coisas. E eu, particularmente, eu sinto uma grande dificuldade de abrir mão da carne. Mas nem é aquilo que a gente estava conversando antes de fazer a gravação, e até com o Luiz Sérgio aqui e tudo mais. Com certeza, eu não sei se nessa encarnação, mas muito provavelmente na próxima a gente já vai estar por uma situação, até mesmo do mundo, por condições de ter alimentos mais alternativos, como o Dauro estava comentando com a gente outra vez aí, impressão de proteína que já está ocorrendo, e aí assim a gente vai ter um rol de possibilidades. Então a gente está falando nisso, e deixa bem claro, porque muitas das pessoas se sentem angustiadas, isso pode levar até um processo depressivo, porque sabe que aquilo não é legal, mas ainda não consegue abrir mão. E muito interessante é o seguinte, às vezes, no momento, nessa situação atual, existe coisas muito mais graves a serem trabalhadas nessa encarnação do que a sua preocupação com a carne. Então, não se preocupem, eu acho que é um processo, a gente não tem que ter a pretensão de ser radicais, e até porque a gente pegando um pouquinho aí, o Guilherme de Barros gosta de falar, né, muito do pessoal oriental, né? Buda fala que o caminho correto é o caminho do meio, não os extremismos. Então a gente tem que falar isso com o nosso ouvinte, e o seu comentário foi extremamente oportuno. Aqui, complementando o que você acabou de falar, o Chico Xavier falava que a gente tem que ter caridade com a gente mesmo, para a gente não desanimar. Então a gente tem que ter caridade com a gente mesmo, porque nós temos limites, né? Para que a gente não desanime na caminhada. Tem eu acho que é um momento muito oportuno para a gente colocar algumas estatísticas. Porque o que acontece? Assim, o que eu imagino que talvez aconteça com muitas pessoas, até porque tem toda uma indústria que nos leva a agir de uma determinada maneira, é que nenhum de nós aqui tem dúvida de quanto é difícil, às vezes, perdoar, de quanto é difícil exercitar determinadas virtudes. E, no entanto, a gente continua lendo, tentando, né? E quando a gente está a ponto da ira ou de ficar nervoso, a gente lembra daquilo que nós estudamos. Então é uma questão de conhecimento. Eu acho que a gente não deve fugir de alguns conhecimentos, de alguns informes, ainda que nos traga alguma dor no coração. E talvez não seja essa dor inicial o primeiro passo para a gente se sensibilizar. Então, as estatísticas que nós vamos passar aqui para você, além de algumas dicas de vídeos para vocês assistirem, é só no sentido mesmo de vocês estarem conscientes, né, todos nós estarmos conscientes do que envolve toda essa indústria, né, da alimentação, né, à base de proteína animal e alguns derivados, para que a gente tenha a perfeita consciência do que vem junto com isso. Então, só para a gente iniciar uma primeira estatística, no ano de 2003, vocês imaginam aí quantos animais foram mortos para a alimentação humana? O planeta tem em torno, hoje, de 7 bilhões de seres humanos. A estatística que eu encontrei aqui, infelizmente, foi de 2003, mas tem uma mais recente, que eu só lembro os dados, mas em 2003 foram quase 50 bilhões de animais mortos para consumo humano. Em um ano? Em um ano. Isso sem contar peixes, eu ia te perguntar isso, os peixes, frutos do mar e outros. Então, só desses animais aqui, só para vocês terem uma lista, vou ler aqui mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, tá? Os animais são os seguintes, os que entraram nessa estatística: galinhas e frangos, patos, porcos, coelhos, perus, vou falar alguns números depois: gansos, carneiros, ovelhas, cordeiros, cabras, bois, vacas, vitelos, roedores, pombos e outras aves, búfalos, cavalos, asnos, mulas, machos, camelos e outros camelídeos. Ô, Guilherme. Dessa estatística está fora toda a parte de abate informal das pessoas que abatem por sua própria subsistência ou através de caça e processos que não
passam pelas estatísticas formais. E os peixes, que é um volume muito então, grande fora dos peixes pescado. E os crustáceos e frutos do mar, etc. Antes de continuar a dar esses dados, só para retomar rapidamente o que o Gando estava falando, assim, muitas vezes a gente tem já uma vontade ou até come determinados alimentos porque por hábito, por costume. Tá fácil ali, né? Tá pronto ali. E a gente cresceu daquela forma ali, a gente tá acostumado, é um hábito. A gente não se dá conta do que tem por trás. A gente não sabe, simplesmente não se deu conta de tudo que acontece. Na verdade, a indústria ela é feita, e isso a gente tem que reconhecer, ela é toda feita e desenvolvida para que você não saiba. Então até as aves e os animais vêm sorrindo nas embalagens, né? Vêm felizes, muitas vezes em desenho animado, né? Ilustrados e tudo. Cores bonitas, as embalagens. E na verdade, assim, nós procuramos não saber também. Né? A gente tenta realmente não se informar, porque é desagradável. Mas, voltando a falar, esse desagrado inicial talvez seja um primeiro passo. Então, como o Geraldo pediu, as galinhas e os frangos são os mais sacrificados. São 45 bilhões, quase 46 bilhões de aves abatidas anualmente. 1 bilhão de porcos, 2 bilhões de patos, quase 1 bilhão de coelhos, mais de 500 milhões de perus, bois e vacas e vitelos, 292, quase 300 milhões de animais. Então, assim, para aqueles que falaram sobre os peixes, nós vamos deixar um dos documentários, nesse caso aqui, um que a gente encontrou agora mesmo, do Greenpeace, sobre pesca de arrasto. Se vocês quiserem, é só pesquisar no Google pesca industrial. Problemas da pesca industrial, e aí, pelas pesquisas, vocês vão vendo. As estatísticas apontam que cerca de 2/3 das espécies que são utilizadas para a alimentação, né, dos mares e tudo, ser recolhidas de maneira industrial, já estão ou à beira da extinção ou com grande risco de não terem reservas suficientes para as próximas décadas. Guilherme, eu vou comentar uma coisa aqui interessante, curiosa e triste ao mesmo tempo. Eu já trabalhei num grupo agroindustrial e um frango vive menos do que um mosquito. Em 30 dias, um frango sai do pintinho para o abate. Então imagina aí a quantidade de hormônios, eu não estou falando em nome de nenhuma organização, porque eu simplesmente tinha esse conhecimento, mas eu não sei qual é o nível de alimento que tem, mas isso é de senso comum que você tem disponível em qualquer lugar. Tem muitos documentários sobre isso. 30 dias, Guilherme, 30 dias. Um pintinho, que eu lembro quando eu era criança eu trocava por garrafa para ficar criando. 30 dias depois ele está para o abate. Ou seja, a vida de um frango que é industrial, digamos assim, é menor do que a vida de um mosquito. Nós vamos dar alguns detalhes em relação às condições também de vida desses animais que são importantes. Por exemplo, no caso do frango especificamente, é um dado que eu me lembro de cabeça. Um frango ele é criado no tamanho de uma folha menor do que uma folha A4, que é aquela folha normal que a gente usa em impressoras e tudo. Esse é o espaço que ele vive durante esse tempo. Então são mais de 20 aves por metro quadrado. Então, assim, as condições de vida desses animais são também muito interessante tristes. É o seguinte, como que eles fazem para que em 30 dias ele consiga fazer isso? Né? Não só hormônio, mas existe uma técnica que é o seguinte, ele liga a luz, desliga a luz, liga a luz, desliga a luz. Então, o relógio biológico do frango é programado como se esses 30 dias fosse 6 meses. Porque com essa diminuição de luz, e luz faz com que se alimente mais, cresça mais, e o próprio hormônio dele mesmo. Não estou falando que a indústria fica aplicando hormônio para fazer com que haja uma situação de realmente generalizada, artificial. Mas até mesmo a questão da luz faz com que ele se alimente como se fosse dias de 2 horas. Por isso que a gente recomenda que vocês assistam os vídeos. Um primeiro, que talvez seja bem interessante, é chamado A Carne é Fraca. Esse vídeo já vai trazer uma série de informações, e a gente até não quer colocar muitas informações detalhadas sobre as condições de vida dos animais preparados para o abate, até para não ficar criando imagens mentais depressivas, né?
São só algumas informações mais relevantes mesmo, mas esse vídeo realmente ele é imperdível e tem outros que trazem também muitas informações. Só para complementar em relação aos crustáceos e aos peixes, só para dar um exemplo, a pesca de camarão, por exemplo, que a maioria de nós gosta muito, para se produzir 1 quilo de camarão pescado, se mata em torno de 7 a 8 quilos de peixe, que são simplesmente descartados no mar. Isso só, por exemplo, com relação à pesca do camarão. O camarão criado em cativeiro, muita gente acha que vai ser melhor, e na verdade é um modelo extremamente destrutivo para os manguezais, por exemplo, que são, como todos sabem, os berçários, onde a maioria das espécies procria e deposita os seus filhotinhos. Aqui, puxando para o Felipe mais uma vez, e citando o que o Dauro falou, nessa sociedade que necessita do prazer, né, das sensações, e o Felipe disse muito bem, né, às vezes pequenas atitudes já tem uma reação em cadeia muito grande. Então vou dar um exemplo aqui de algo que a gente faz sem pensar e que está mais ligado às nossas características culturais, né, de a gente ter herdado isso porque nossos pais, nossos tios, nossos avós faziam e nós apenas repetimos comportamentos. Por exemplo, quando nós falamos de rodízios de carne, está embutido nessa ideia que você vai pagar uma quantidade X e que toda a quantidade de carne que você tolerar comer, ela está disponível. Marconi, lá no Rio Grande do Sul chama-se espeto corrido. Aqui é o rodízio de carne ou de pizza, que eu também gostaria de fazer uma menção em relação a isso. Por quê? Quando você é convidado para uma confraternização e o local é um rodízio, você vai pagar um preço X. E aí toda a carne do mundo vai chegar no seu prato. E somente a sua saciedade vai dizer até onde você vai tolerar comer. Ou seja, você vai comer muito mais do que o necessário. Não só a carne, mas também todos os outros tipos de alimentos que estão disponíveis. Ainda vai sair e falar, comi o que eu paguei, né? Exatamente. E, na verdade, você pode ter comido o que você pagou, mas não comeu o que era realmente necessário para você. Mas vai pagar o pato. E vai pagar o pato. E outro detalhe que é importante aí, até uma das consequências. Todo excesso na alimentação que você pratica, você está tirando da boca de outros. Uma pesquisa que teve uma determinada época que, por exemplo, um americano consumia 9 vezes mais do que um africano. Então, na medida que ele está se excedendo, além de ele estar destruindo a sua saúde, ele está demandando mais alimento, mais comida, mais recursos do planeta e tirando daqueles que não têm nada. 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. É o desperdício. É o desperdício. Só para dar uma outra estatística que é perfeitamente adequada para isso que o Dauro falou, só para vocês terem uma ideia. Algo entre 60% e 80% dos cereais produzidos no mundo vão para alimentar os animais. Esses animais que nós estamos vendo aqui, que vão ser abatidos. Só que somente 15% da população consome 85% da carne. População mundial, né, Guilherme? Então, na média, 15% da população mundial consome 85% da carne. Então, se vocês fizerem uma conta, a gente vê esse desequilíbrio. Isso é muito sério e muito grave. Muito, muito grave. Então, Dauro, quantas pessoas você acha que seria possível alimentar com uma alimentação vegetariana se a gente substituísse um bife de 200 gramas? Pois é, mais ou menos. Você tem uma ideia? Se aquela carne fosse o que se gastou em cereais, em água, em energia para produzir um bife de 200 gramas, quanto poderia ser produzido para alimentar, né, com aquela mesma quantidade ali que foi gastou? Aqueles mesmos recursos. Aqueles mesmos recursos daria para alimentar quantas pessoas com uma alimentação? Muito mais. 40 pessoas. Pois é, muito mais. Dauro, você comentou pra gente então também... vocês imaginam o seguinte, só pra gente fazer uma conta rápida. Se 1 bilhão de pessoas deixasse de comer, ou reduzisse, por exemplo, em 20% somente o consumo de carne, muito provavelmente a gente já teria condição de avançar. É óbvio que as questões são muito mais complexas, né? Não significa que a gente deixaria de fato de saciar a fome desse 1 bilhão de pessoas.
Mas do ponto de vista do cálculo puro e simples, você teria estatística recursos, e matemática, você teria recursos para suprir essas pessoas com a alimentação necessária. Acho que é interessante que a gente começa a chegar num ponto importante. Isso passa por uma conscientização de pensar no outro. Pensar que quando eu estou optando por ter um alimento desses, talvez eu esteja tirando o alimento de outras pessoas, né? E qual que é o ponto central que nós aprendemos com a doutrina espírita, né, com o cristianismo? Nós aprendemos o tempo inteiro que o principal entrave ao nosso progresso é o egoísmo. E nós precisamos nos libertar desse egoísmo. E uma das partes fundamentais é essa. Nos libertar desse egoísmo, de pensar só em mim. De pensar só no meu prazer. Então, como o Gandra estava falando antes, nós estamos num processo de modificação, de transformação. É claro que nós não vamos mudar a economia de uma hora para outra. Como o Chico fala disso, né, no vídeo. Nós não vamos mudar o nosso organismo, que se acostumou durante tanto tempo a consumir, de uma hora para outra. Isso demanda tempo, isso demanda adequação, demanda cuidados com a alimentação, como o Marconi já estava nos falando antes. Mas, né, a gente começando, a conscientização, a refletir sobre essas questões, a fazer pequenas mudanças, nós vamos caminhando para que o nosso organismo comece a se transformar, como o Gandra brincou, né? Na próxima encarnação, a gente já começa a ver, hoje, uma quantidade enorme de alimentos para vegetarianos. Hambúrguer, já tem hambúrguer de soja, né? E feitos com outros cereais. Eu gosto sempre de falar, né? Nós conhecemos um casal numa praia lá de Santa Catarina, que eles produzem um alimento, um pó, que faz uma espécie de um bife, que ele é enriquecido e tem 100% do que você precisa de vitamina B12 para um dia. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Essa necessidade de vitamina B12 varia de pessoa para pessoa. Mas, assim, ela tem uma grande quantidade de vitamina B12 para aquela pessoa. Então, a gente começa a ver um início de uma mudança, para que logo ali adiante, essa mudança se torne cada vez mais possível. Gostaria só de ler um textozinho aqui. É um texto forte, mas para lembrar mais ou menos do Consolador, livro Psicografia de Chico Xavier, a fala de Emmanuel. Perguntaram a Emmanuel o seguinte, pergunta 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? O Emmanuel diz o seguinte. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento de tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Lembrar que essa questão também da preocupação dos espíritos com a economia, não é? De que, de fato, se todo mundo parar de uma hora para outra também, muita gente fica sem emprego, muita gente pode ser prejudicada. Olha só como é que os espíritos, gente, a caridade está em primeiro. Fora da caridade não há salvação, né? A verdade está aí clara. O Emmanuel começa dizendo, é um erro grave. E ao mesmo tempo, como corrigir esse erro? Com muito cuidado, com muita parcimônia, para que não haja pessoas prejudicadas, principalmente as pessoas humildes, não é? O Chico nos contava um caso que o primeiro a escrever contra o consumo de carne foi o espírito de Humberto de Campos.
Então ele escreveu uma página assim bastante forte contra e atacando a indústria do consumo de carne animal. E assim que o Chico acabou de psicografar, o Emmanuel apareceu para ele e falou assim: Chico, essa página do nosso irmão Humberto não passou pelo nosso crivo. Então você faça o favor de rasgá-la. E o Chico ficou muito surpreso com aquilo, porque a página tinha todo um fundo moral de ensinamentos também, não é? E ficou assim meio assim até surpreso com a reação do Emmanuel. E perguntou ao Emmanuel: mas por que o senhor quer que eu rasgue? Porque a página é muito verdadeira. Eu disse: não, verdadeira ela é, mas a humanidade terrestre ainda não está preparada para ela. Porque nós temos que considerar os milhões de trabalhadores que estão em função nas indústrias, nos frigoríficos e também na venda de produtos, e que milhões de famílias se sustêm com essa comercialização. Então esse será um processo mais lento do que previu o nosso irmão Humberto. Mandou o Chico rasgar e o Chico rasgou e o Chico rasgou a página. Agora, anos depois, o curioso é isso, né? Alguns anos depois, o próprio Emmanuel, na pergunta 129 do livro Consolador, rasga o verbo. E mais tarde, o André Luiz, no capítulo 4 de Missionários da Luz, também vai citar o assunto. Estava lembrando aqui da prática primitiva de jejum e oração, que é uma prática cristã, que não é muito divulgada nem no nosso meio espírita, né? Que é uma prática de disciplina também. É lógico que a gente não vai dar conta de viver em jejum e oração, porque até nossas atividades diárias nos exigem alimentação, né? Mas era uma prática que Jesus nos ensinou e que vem da origem do cristianismo, né? À medida que a gente for desenvolvendo a caridade, a doação, né? A gente vai ter um trabalho, o fulano está exigindo hoje que eu faça um jejum, uma oração em prol de ajudá-lo, de conversar com ele, de dar uma ajuda espiritual, de realizar um trabalho de auxílio, que todos os cristãos maiores aí que a gente conhece, com certeza faziam, né? Desde Madre Teresa, sem dúvida o Chico Xavier, né? No momento de ajuda espiritual mais forte, e outros grandes espíritos, que foram exemplos para nós. Então, todo o esforço de renúncia é um esforço de doação mesmo, e é uma disciplina, né? É um esforço de espiritualização, mas é uma disciplina, sem dúvida. Pois é, Lívia, aproveitando o que você falou em relação ao jejum, que é um outro tema, que de uma certa maneira está dentro de alimentação, e eu me sinto razoavelmente confortável para tocar nesse assunto, porque foi um campo de pesquisa meu durante 5 anos, mas eu não vou entrar em detalhes, apenas citar algumas informações para aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor sobre o jejum, né, com 3 livros, que eu acho que são interessantes. Jejum Curativo e Saúde pela Alimentação Correta, e Tratado Geral dos Tóxicos, cujo subtítulo é Das Castanhas à Heroína. Porque, na verdade, as propriedades ditas espirituais do jejum, pelas pesquisas pelo menos que eu fiz, tem muita relação com a desintoxicação do organismo. Então, à medida que a gente se abstém, trata-se de uma desintoxicação progressiva do organismo e que, a partir dessa desintoxicação, ressalta faculdades espirituais e capacidades espirituais que estão, de certa forma, adormecidas, em grande parte também por causa do nosso regime dietético. Então, nesses 3 livros, os 3 do mesmo autor, que é o professor Mário Sanches, que é uma das maiores autoridades, pelo menos que eu sei, no Brasil sobre esse tema da desintoxicação alimentar, eles tratam bem detalhadamente desse assunto e são um curioso material de pesquisa, sempre ressaltando, né, gente, como a gente fala aqui, que os livros, os materiais que a gente indica que não sejam do Chico, das obras da codificação, devem ser passados por um crivo ainda mais detalhado e rigoroso, e guardar aquilo que é bom, dispensar aquilo que porventura não for bom aos olhos do amigo leitor aí, mas esses 3 livros parecem bem interessantes.
Isso é muito interessante, gente, porque esse processo de espiritualização é milenar. E todo mundo que entra no processo de espiritualização vai começar, como você estava dizendo no início, né? Acaba que passa por aí, né? Eu vou contar um caso meu, por exemplo, que uma vez eu comecei a passar mal do estômago numa quarta-feira e muita indisposição e não conseguia comer nada direito. Passei a semana de quarta até sábado só tomando sucos, comida muito leve, praticamente em jejum. Acontece que no sábado eu estava estudando com a mocidade no centro espírita e de repente, depois da reunião, o pessoal chegou, eu era a pessoa mais experiente lá na época, e vieram o pessoal, olha, o Sérgio tem uma mulher bêbada, e nós sabemos o que é um bêbado no centro espírita, né, gente? Dá trabalho às vezes mesmo, porque aí já vem com altas companhias. Eu estava cansadíssimo naquele dia e sem comida, né? E eu falei, meu Deus, agora nós vamos até meia-noite aqui, era 9h30 da noite, não, eram umas 8 horas da noite. Aí chegou, me apresentaram a mulher, né, bradando, falando alto e desafiando a moça num estado muito triste. A gente sabe que a última coisa que você deve fazer com uma pessoa que está nesse estado é dar um passe magnético forte, porque ela pode ficar mais em transe ainda, dando vazão a mais influência espiritual, e a coisa complica, né? Só que o que veio para mim, em termos de intuição, foi colocar a mão na cabeça dela. A hora que eu pus a mão na cabeça dela, ela desmaiou imediatamente. O pessoal levou ela ao chão, porque ela se desfaleceu. E de repente, na mesma hora que ela chegou no chão, ela acordou e falou, onde é que eu estou? Vocês me levem para casa. Eu estou me sentindo já melhor. E foi embora. E jejum e oração. Fiz um jejum forçado, que se fosse por minha conta eu não teria feito, né? Mas como eu passei mal, ou seja, ficou visível a proteção espiritual para eu enfrentar, que ia ser uma situação bem delicada, mas se eu não tivesse feito aquele jejum, se eu não tivesse num estado de espiritualização maior, muito dificilmente talvez eu tivesse dado conta daquele recado do jeito que eu dei, que eu mesmo fiquei surpreso, que eu só encostei a minha mão na cabeça dela para fazer uma oração e ela caiu desmaiada e voltou a si sem aquele estado de transe. Porque o jejum, na verdade, e a gente fala jejum de alimentação, mas o jejum é dos 5 sentidos que nos atém ao plano físico, não é? Então, muitas vezes, quando você está prestes a um trabalho mais espiritualizante, os próprios espíritos nos recomendam, vamos dizer assim, uma asepsia do plano físico, ou seja, no campo da sexualidade, no campo da visualização de muitas imagens. O computador, por exemplo, devido a ser muito vivo, ele é um fator que nos prejudica, às vezes, em muitas imagens. É sentido físico que você está ali se atendo à questão física. Computador então, e celular, né? Então o jejum é muitas vezes disso tudo, para você poder estar em um estágio de espiritualização maior. E isso tem a ver, obviamente, com a alimentação. Eu gostaria de começar a colocarmos esse ponto, que até estava conversando com o Felipe Mascarenhas ontem em Pedro Leopoldo, um ponto que eu acho muito importante, porque para que a gente possa ter esse equilíbrio de saber até onde podemos avançar, é bom que a gente não confunda isso com uma religião, como acontece várias vezes, né? A pessoa... Porque isso nós temos uma tendência a ser fariseus, né, gente? No sentido menos bom da palavra fariseu, aquele que Jesus criticava, muito grande. Allan Kardec fala, um dos grandes problemas da religiosidade ou da religião é fazermos ela uma questão de forma, muito mais do que uma questão de conteúdo. Então, já a longa data, nós temos a tendência de transformar a nossa religião em uma conduta externa. E muitas vezes... a gente projeta em atitudes externas e disciplinas externas os nossos deveres que deveriam ser também internos e prioritariamente internos. E a gente acaba virando aquelas pessoas que tem que Jesus aparecer para a gente e falar assim, tudo bem, dá o dízimo do cominho, dá o dízimo da hortelã, né? Tudo bem, lave as mãos antes de comer, tudo bem, não coma carne que foi utilizada para os ídolos, para a adoração de ídolos, mas ame o próximo, por favor, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, porque muitas vezes a gente projeta nisso. Vou contar para vocês a minha própria experiência. Eu nasci
Numa casa as pessoas comiam tudo normal, mas depois o meu pai falecido, eu tinha 13 anos, e meus irmãos eram muito esotéricos, se tornaram mais espiritualistas, e todos se tornaram vegetarianos, né? Minha casa, desde os 13 anos, ninguém mais comia carne, e minha mãe se tornou uma cozinheira vegetariana. E éramos, de certa forma, radicais nesse sentido, né? Aliás, éramos ovo-lacto-vegetarianos. A gente tomava ovo e leite, comia ovo e tomava leite. Mas aí depois, mais tarde, eu saí de casa, fui para a faculdade, e eu lembro que no bandejão da faculdade a senhora tinha muita dó de mim, porque eu comia arroz, feijão e o resto era ovo, né? Então eu já botava uns 3 ovos de uma vez naquela saladinha de alface. Eu comecei a ter uns adoecimentos fortes e sair do corpo. Nessa época eu estava fazendo muito desdobramento. Num desses desdobramentos, eu fui levado a um hospital. Eu estava tinha pegado uma gripe muito forte. E nesse hospital, um médico me falou: você vai ter que pôr frango na sua dieta. Achei aquilo muito interessante, né? Por quê? Não, põe o frango, olha o seu estado, você põe o frango na sua dieta. E realmente depois eu vi que eu não tinha adaptado a coisa. Eu tinha saído de uma casa em que minha mãe fazia até bife mal passado vegetariano. O sangue era caldo de beterraba, né? E de soja, né? E eu estava ali comendo arroz, feijão e ovo. Então uns pedacinhos de queijo. Eu não estava adaptando e a minha rotina era muito forte. Eu trabalhava no banco de 7 a 1 da tarde, depois de 2 às 6 dando aula, depois de 7 às 10 da noite na universidade. Era uma rotina muito difícil, e chegava em casa muita coisa para fazer, e eu dormia umas 4 horas, 5 horas por noite. Então, isso, para uma pessoa que tem uma rotina assim, querer ser vegetariana, né, sem o suporte, eu ia ter um desencarne prematuro de repente. Então, o cara me chamou a atenção, espiritual. Falta, pelo menos o frango, que realmente é a carne vermelha, eu nunca consegui nem me readaptar. Ela, de fato, me faz mal se eu como hoje, mas o frango eu readaptei. Mas eu estou dizendo porque o próprio Chico comia carne, para a gente ter essa noção desse equilíbrio, mas para termos a noção desse equilíbrio, devemos não fazer essa questão uma questão de moral, né? Mas é uma questão de conquista. Eu admiro a pessoa que nesta reencarnação já está conquistando o vegetarianismo verdadeiro, só que ela não deve confundir isso com religião, que muitas vezes vi pessoas vegetarianas altamente preconceituosas, olhando com desdém a pessoas que comiam carne, e isso é exatamente o oposto da direção que nós estamos querendo ir. Exatamente, lembrando que cada um tem sua evolução espiritual, né? Então, a pessoa às vezes consegue parar de comer carne, mas ela não está resolvendo outras questões importantes também na evolução. As pessoas são diferentes, nós somos todos diferentes. Mas só ainda falando, complementando o que o Luiz estava falando, que é muito importante, né, das pessoas elas saberem parar de comer carne, ou saberem reequilibrar a dieta quando tira a proteína, o ferro da carne. Depoimento pessoal, eu em 2012 no carnaval, tem aquela quarentena que todo mundo faz, 40 dias sem alguma coisa, quaresma, ficar 40 dias sem comer carne. E eu já tinha essa vontade, essa curiosidade de não comer carne e tal, e fiquei os 40 dias. E quando acabou os 40 dias, falei, gente, eu consegui, né? Eu achava que era tão difícil ficar sem comer carne. Acho que eu vou ficar sem comer carne, então, porque tô tranquila, tô me sentindo bem. E como eu fiquei, nos primeiros dias foi difícil, mas depois eu me adaptei, eu não preocupei com a nutrição. Eu tinha que substituir aquilo de alguma forma, mas a princípio eu não estava sentindo nada e esqueci. E eu gosto muito de correr, andar de bicicleta, fazer exercício. Comecei a sentir uma fraqueza para essas coisas. E falei, meu Deus, será que tem a ver com a carne, né? Porque o que eu mudei ultimamente foi a carne. E aí eu vou voltar a comer carne, porque é a melhor opção, não quero ficar sentindo essas fraquezas e tal. E voltei, comi um bife de boi no restaurante e tal. E eu passei muito mal depois, mas eu passei muito mal. E aí eu estranhei aquilo, fiquei com medo de comer de novo e parei.
Aí, meses depois, eu falei, mas será que é mesmo? Às vezes foi o dia, né? Aquele dia eu passei mal, coincidência, comi carne no mesmo dia e resolvi comer de novo uma picanha. Mas não deu certo de novo. Aí eu passei muito mais mal. Então, aí meu corpo começou a ver que a carne não me fazia bem, não fazia sentido comer. Hoje eu como peixe, né? O peixe ele não me dá isso, mas principalmente a carne de boi e a carne de porco, o meu organismo não aceita. E entrando na ideia da nutrição, eu comecei a estudar sobre o assunto, procurei nutricionista e tal, e descobri que eu posso substituir a carne com folhas verdes escuras, com soja, com ovo, eventualmente. Então, tem vários alimentos que me ajudam e eu não tive mais essa fraqueza. Só para ressaltar essa parte da fraqueza, por exemplo, nesses livros que eu tinha citado sobre o jejum, um dos conhecimentos de desintoxicação alimentar é exatamente que alguns sintomas que as pessoas atribuem à falta de determinado alimento é, na verdade, um processo de desintoxicação das toxinas que estão presentes naquele alimento, com as quais o seu organismo se acostumou. Na teoria, a princípio, é isso. Se você tirar determinados alimentos da sua dieta, você vai experimentar muitas vezes sintomas adversos num primeiro momento, como dor de cabeça, sensação de dor no estômago, fraqueza, tonturas. Aí tem uma série de efeitos que podem ser observados. De qualquer maneira, é sempre importante fazer com acompanhamento de um médico, né? Mas também se informar de maneira autodidata, digamos assim, né? Sobre outras fontes de pesquisa e de conhecimento, que não seja só os médicos, muitas vezes estão doutrinados já para uma determinada área, né? Ou para uma determinada visão. Fazer um acompanhamento de exame de sangue, né? Eu faço e tenho essa certeza de que está tudo bem. Além de me sentir bem, eu me sinto bem e os exames comprovam que está tudo bem mesmo, né? Aproveitando essa fala, eu quero dizer o seguinte. Nós conversávamos aqui no final de semana, eu comentei que o Bill Gates estava investindo uma grana pesada para o desenvolvimento de um produto. Aí eu pesquisei, agora fui ver. É o seguinte, o Bill Gates, ele está investindo 2 bilhões de dólares para desenvolver o ovo vegetal. E aí, levando em consideração aquilo que a gente falou antes, né? O Marconi trouxe para nós a questão da dieta ovo-lacto-vegetariana. Imagina se você tem um desenvolvimento de um ovo vegetal. Né? Porque o processo da produção do ovo, como é feito hoje em dia, é uma coisa, como a gente já comentou, né? Como já foi comentado, é uma coisa extremamente agressiva. Né? As galinhas têm o bico cerrado, é uma coisa... Quem for assistir os documentários vai ver isso. Então, como a gente começa a perceber, como eu já falei antes, essa transformação, essa transição que começa a acontecer para uma mudança na alimentação. Tem pessoas que estão tendo uma conscientização e estão se sensibilizando, estão começando a investir para que venham formas alternativas, né? Para suprir as nossas necessidades, como o instrutor Alexandre fala, como é falado, que a nossa inteligência ela pode ser colocada a serviço disso. A nossa inteligência do ser humano pode ser colocada a serviço de produzir alimentos que venham a suprir as nossas necessidades fisiológicas e que venham a amainar o sofrimento de todos os seres do planeta. Então, como que a gente começa a perceber essa transição acontecendo? Esse início da mudança no planeta. É muito importante isso, Felipe. E André Luiz já vai trazer isso para nós, mostrando que o caminho da humanidade, em termos de transição, passa por aí. Lá no capítulo 4, sobre o vampirismo, mais ao final, tem uma parte importante que ele vai dizer assim: tempos virão, aliás, a fala é do Alexandre, não é do André Luiz. André Luiz é o mensageiro, né? O Alexandre vai dizer: tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Isso aí é muito bonito, né? Essa frase é muito linda. E um pouco antes ele vai dizer, aconselhando, o André Luiz pergunta
sobre a busca de recursos proteicos para a nossa alimentação. E o Alexandre vai aconselhar: o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa. E depois completa com uma assertiva que nós todos devemos pensar nela e cujo real significado é muito importante, que é esta, revelando que o estábulo, o local dos animais, um dia será tão sagrado quanto o lar. Só para acrescentar o que o Felipe falou, nesse final de semana a gente foi conversando muito sobre nutrição, sobre alimentação humana, e um elemento que ainda reforçou mais a oportunidade de gravar esse programa foi que quando nós chegamos a Ouro Preto, logo depois a gente saiu para jantar com alguns amigos. E nos foi apresentado um diretor da Google. E ele falou que o presidente, um dos donos da Google, Sergey Brin, chama, investiu alguns bons milhões de dólares numa pesquisa de impressão de proteína de carne, feita em laboratório. Então, ele basicamente, pelo processo que ele descreveu lá, que eu não me recordo detalhadamente, mas isso aqui, uma colônia de bactérias produzem proteína, né, produzem tecido semelhante à carne, né, material semelhante à carne, em laboratório. E que há expectativa de que isso no futuro possa ser produzido em larga escala para vir eventualmente a substituir a necessidade da matança dos animais para a obtenção desse produto. Esse é o futuro. Não é expectativa, não, esse é futuro. Já está acontecendo, né? Só que está ainda em fase de implementação, de pesquisa. Ainda não ganhou a escala, mas vai ganhar a escala. Que seriam, por exemplo, você mesmo colocou um vídeo sobre isso e nós já tínhamos conversado antes, em outros episódios. Dauro, o que você acha? Você acha que essa questão aí da impressão que o Guilherme acabou de falar já é um gancho da transição planetária para uma forma diferenciada de alimentação? Com certeza. Inclusive a gente vai apresentar isso quando a gente for trazer os fundamentos, né, mais conteúdo sobre os fundamentos da transição, passa por aí. A mudança, nós vamos colocar o vídeo, inclusive, mostrando isso, um responsável, junto com o pai dele, parece que são sócios, e estão envolvidos com essa nova indústria, que é a indústria de engenharia de tecidos, né? Então a gente vê isso, não só o que está acontecendo com células troncos e tudo mais, você pega uma célula ali, coloca num bioreator, aquilo desenvolve uma colônia de células, vai pegar aquelas células ali, colocar numa impressora 3D e vai formar um órgão. Isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo, já é realidade, em centros de pesquisa pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Mas, além disso, esses bioreatores, da mesma forma que uma fábrica de cerveja é um bioreator, esses bioreatores irão produzir proteína, que depois se formarão tecido e couro. Então, a nossa demanda, quer dizer, criar animais para matança não vai fazer mais sentido nenhum. Nós não vamos ter essa necessidade mais para isso. Então, nós teremos a engenharia de tecidos e também temos a engenharia genética, onde se implementarão genes em planta, que produzirão determinadas substâncias, plantas modificadas geneticamente, produzirão determinadas substâncias necessárias tanto à nossa saúde como à nossa nutrição. O interessante é que as peças de couro elas já vêm no tamanho correto que a indústria de tecidos precisa, já vem no padrão de corte, você já evita até desperdício mesmo da matéria-prima. É uma grande revolução, porque é o seguinte, o Kardec fala na Gênesis dos espíritos superiores vertendo energia. André Luiz também fala sobre isso. Vertendo energia dos planos superiores, das esferas superiores. O que é a vida? A vida é um processo que consome informação e energia de forma organizada. Informação e energia. Esse é o fundamento da nutrição. Nos dá energia e nos dá substâncias necessárias a manter nossa estrutura e a nossa dinâmica processual, de processo, né, vital. Nós buscamos essa energia hoje de uma forma primitiva, inferior, mais animalizada, menos espiritualizada. Na medida que a gente se espiritualiza, nós vamos entrar em contato com as energias mais sutis, nós vamos nos nutrir de energias mais sutis, né?
E além do mais também, que depois nós vamos falar mais detalhadamente, é a questão econômica e ambiental. O Guilherme falou uma coisa muito séria no número que ele trouxe, que eu já tinha visto esse tipo de número, não exatamente igual eu tinha colocado, mas eu já tinha visto essa quantificação. De 60% a 80% dos grãos produzidos no planeta são para alimentar animais em confinamento, para engorda de animais. Animais que vão servir para produzir carne para 15% da população. Eu falei que 1 bilhão de pessoas estão famintas, abaixo da linha da pobreza. Mas tem outros bilhões que estão próximos a essa linha, que também estão próximos à extrema miséria. Então é uma situação muito grave. Quando a gente demanda mais recursos do que a gente precisa, primeiro que nós estamos hipotecando as gerações futuras. Nós estamos tirando das gerações futuras os seus recursos. Nós estamos gastando mais do que a gente precisa para sobreviver, nós estamos usando mais, né, excedendo e tirando das gerações futuras, dos nossos filhos e dos nossos netos, condições razoáveis de sobrevivência. Então, a questão da demanda, a questão econômica, quando você traz esse número de 15%, quer dizer, de 60% a 80% dos grãos produzidos, que é um absurdo no mundo, sendo usado para nutrição animal, que vai gerar proteína, essa indústria da matança, para 15% da população mundial ter acesso à carne. Porque a grande maioria da população mundial não tem acesso à carne rotineiramente. Muitos até não têm quase nada. A grande maioria não tem. Então você vê, por exemplo, a questão da conversão de energia. O Sol inunda o planeta de energia. Essa energia é absorvida pelas plantas através do processo fotossíntese, que é um processo quântico. É absorvida essa energia. Você tem uma grande perda já. A cadeia de energia. Você já perde coisa de, uns falam 80%, 90% da conversão. Vêm os herbívoros, comem as plantas, então você já tem também mais uma perda. Eu não lembro do número exato, mas em torno de 70%, 80%, 90%. Quer dizer, só converte 10%, 20% daquela energia originária do Sol, depois para as plantas, e das plantas para os herbívoros. Então, a cada nível que você sobe na cadeia alimentar, você tem uma perda enorme dessa energia. Aí vem os animais, os carnívoros, que vão se alimentar dos herbívoros. Você perde também 80%, 90% daquela energia que estava no reino dos herbívoros. Né? Então, olha o tanto de perda. Você tem demanda de terras, desmatamento desenfreado. Uma das principais causas do desmatamento na Amazônia Exato. hoje em dia é a plantio Pecuária. de soja E pecuária. para alimentar o gado. Alimentar animais na China, na Europa, nos Estados Unidos, produção de grão para poder gerar recursos. Então você tem desmatamento que gera aquecimento global, e já existem cálculos, eu não sei como é que está a atualização desses cálculos, que se a humanidade não fizer nada para combater o aquecimento global, nós vamos gastar em torno... Isso é cálculos antigos, feitos pelo governo inglês. Nós gastaríamos em torno de 20% do PIB mundial, trilhões, para tentar segurar os prejuízos, minimizar os prejuízos que virão. E se a gente fizer algo que nós já temos recursos tecnológicos para fazer, basta vontade política, a gente gastaria em torno de 3% do PIB mundial, de 3% a 5% do PIB mundial. Então você, com essa questão econômica da alimentação, você está degradando o ambiente, que o planeta são chamados recursos, a riqueza gerada pelo planeta, que isso não está contabilizado. Os recursos e a riqueza que o planeta gera para a gente através da chuva, através da evaporação das águas nos mares, através do ar, da atmosfera, circulação de ar, quer dizer, os vários recursos que o planeta gera, da fotossíntese, né? Isso tem que ser contabilizado, isso tem que entrar na economia. Né? Que a nova economia vai ter que trabalhar com esses números, isso vai ter que ser contabilizado, isso tem que entrar em ativo e passivo. Né? Então, quando você entra nisso, desmatamento, aquecimento global,
os bovinos produzem muito, os animais produzem metano, muito metano, que é um gás de efeito estufa. Né? E isso era uma... Desculpa te cortar, não, Dado. pode colocar. Isso era uma coisa que é muito engraçado, porque a época que esse dado dos gases produzidos pelos animais veio à tona, foi muito motivo de piada, porque as pessoas achavam engraçado. Né? Quer dizer que da vaca. Exatamente, né? Era muito ridicularizado. E o arroto também. E hoje em dia se vê como isso é muito sério, porque o metano é muito mais poluente do que o CO2. 50% dos gases de efeito estufa, principalmente do gás carbônico e do metano, são provindos da pecuária bovina, sem falar das outras. E 75% do desmate na Amazônia hoje, que você estava falando, e 56% do desmate no Cerrado, estão associados à pecuária hoje em dia. Isso é muito impressionante, porque essa destruição ela tem prejuízos seríssimos. Processo de desertificação de terra, geração de aquecimento global, extinção de biodiversidade, que ali numa planta que está sendo extinta ou no animal, ali pode estar a cura para um câncer, para um processo sério, entendeu? E mesmo até para novas descobertas de processos de recursos que a gente pode demandar no futuro. Aquela molécula ali um dia pode ser usada ali como referência para desenvolver novos produtos, entendeu? Então, quer dizer, na questão genética, né? Ô, Dauro, você me permite acrescentar claro, alguns dados estatísticos que vocês estavam falando? A produção global de carne era de 229 milhões de toneladas entre os anos de 99 e 2001. E estima-se que esse número atinja 465 milhões de toneladas em 2050. E as emissões de gases, né, responsáveis pelo efeito estufa também são marcantes nessa atividade, né, na pecuária, especialmente pela produção digestiva que o Guilherme bem salientou, através dos gases e da eructação. E que no âmbito das atividades humanas, né, a pecuária é responsável por 9% do CO2 emitido, do CO2. 65% do óxido nitroso, que é 296 vezes mais agressivo do que o CO2. E gera também chuva ácida. 37% do metano, 23% mais nocivo do que o CO2. E 64% da amônia, que contribui de forma marcante com a chuva ácida, que o Dauro lembrou. Então, esse montante corresponde a cerca de 18% de todos os gases responsáveis pelo efeito estufa produzido pela humanidade. Então, esses dados são alarmantes. Impressionante. Aí você vê que não entram nesses dados o seguinte: todos os gases liberados para transporte da carne e da ração, para produzir, né? Todos os gases produzidos para processar a ração, essa indústria, né, por essa indústria, ou seja, tudo que está agregado nessa onda estatística, né? Atualmente a pecuária utiliza 30% das terras produtivas do planeta, sendo que outros 33% são utilizados para a produção de grãos que são utilizados para alimentar esses animais. Além disso, a pecuária é a principal responsável pelo desmatamento, como já foi dito, nos principais biomas da natureza e é a maior responsável pela contaminação dos mananciais aquíferos. Aí um detalhe interessante que o senso comum leva a crer que os vegetarianos ou ovo-lacto-vegetarianos eles estariam mais expostos aos agrotóxicos. Hoje se sabe que quem consome carne está mais sujeito a ser contaminado com os agrotóxicos. Por quê? Porque a maioria dos agrotóxicos são lipofílicos, ou seja, eles se acumulam na gordura, principalmente na gordura animal dos ruminantes que comem os alimentos contaminados. Então, quem come carne, na verdade, está comendo agrotóxico concentrado. E você sabe quantos litros que precisa para produzir 1 quilo de carne? Quantos litros de água? Isso é um dado interessante também, que é referente à pegada hídrica, que é um outro elemento também de mensuração dos impactos ambientais desse tipo de alimentação humana que a gente tem hoje, né? São 17 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Só para vocês terem uma ideia, para produzir a mesma quantidade de leite, precisa 712, em torno de 712 litros de água para produzir 1 litro de leite. Para produzir 1 quilo de banana, cai para 499. Um bovino, ele necessita de 1 hectare de terra para chegar até seu ponto de abate, né?
E em 1 hectare, você imagina quanto de soja, de milho, de arroz você produz? Qual que você falou? Quantas pessoas? Você falou, parece 40 vezes mais, né? São 40 pessoas. Daria para alimentar 40 pessoas com vegetais, um bife de 200 gramas. Então você imagina num hectare. Se você gasta, por exemplo, uma vaca tem mais ou menos em torno de 500 quilos. 500, 700 quilos, em média, né? Uma vaca. Né? Então você imagina quantas toneladas de grãos você produz na mesma área. Quantas pessoas se alimentariam mais disso? Ainda mais com a vinda agora dessa nova da engenharia genética, que vai implementar genes que vão dar qualidades especiais aos vegetais, que vão atender determinadas demandas que a gente tem, às vezes até que hoje são supridas por carne. Quer dizer, é mais uma linha que vem complementar essa parte. Isso Dauro, muito sério. Só muito salientando sério. Uma questão importante, que a gente também espera muito que a tecnologia vá fazer às vezes das proteínas que nós obtemos no reino animal. E que isso hoje não é necessário. Na verdade, tudo bem que a tecnologia pode chegar a caminhos ainda melhores, mas é importante frisar que atualmente, no grau de estudo científico atual, é perfeitamente possível suprir as necessidades proteicas no reino vegetal. Então, não é necessário nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico muito exuberante, porque atualmente é possível. Então, a realidade atual é ser vegetariano, é completamente possível, saudável, desde que bem orientado. Então... Agora, é interessante, Dauro, essa questão que você está falando do geneticamente modificado, é que há uma ignorância muito em volta disso, né? É lógico que tem que ter controle, tem que ter cuidados, mas, por exemplo, há um trabalho lá na Índia que está sendo feito agora do arroz dourado, que é o arroz para suprir as necessidades, as deficiências vitamínicas do pessoal. O que nós estamos vendo é que essa tecnologia está sendo impactada por boicotes da comunidade em torno, que destroem as fazendas de pesquisa, que destroem aquela situação toda. É lógico que eu não sou biólogo para falar que qual que seria o impacto disso na natureza, mas de fato somos co-criadores, e nesse sentido nós espíritas entendemos e assim de uma forma mais profunda que Deus nos dá a possibilidade e nos convida de co-criar juntamente com Ele, para que tenhamos não só alimentos, mas outras coisas. Mas como nosso programa, nosso episódio de hoje é sobre alimentação, nós vemos muito essa questão. Como que você vê isso, Dauro? O Gandra, tudo depende da filosofia do negócio, né? Qual que é o objetivo? Lucro, ganhar, um empreendimento, uma empresa, se beneficiar exclusivamente disso, ou o objetivo é trazer um bem coletivo, de forma séria, com pesquisas sérias que visam o bem coletivo, né? De uma forma bem conduzida, né? A verdadeira ciência voltada para produzir o bem, para produzir melhoria para a humanidade, e não para um sistema econômico, para um modelo econômico, onde uma minoria é que ganha, né? E ganha, às vezes, lançando mão de determinadas manipulações, inclusive até em relação à tecnologia, em relação à genética, ou também financeira, né? Para ter a maximização do seu lucro. Mas eu acredito certamente nisso, o intelecto humano, a sabedoria humana, para poder resolver a Revolução Verde na década de 60, de 50, que ajudou a fazer uma grande produção de alimento no mundo, né? E estão falando uma nova Revolução Verde. Ela foi fundamental isso, foi a inteligência humana, através de defensivos agrícolas, através de novas formas de cultivo e tudo, e seleção de sementes, que ajudou a maximizar a produção, né, o ganho por hectare. Isso é importantíssimo. Agora a genética está vindo ao nosso encontro favorecer isso aí. Dauro, vocês vão lembrar que eu publiquei no Portal Saber aí do Facebook um quadro muito interessante, mostrando que
todo o alimento consumido pela humanidade inteira, o alimento industrializado, se a gente for às fontes, todo ele se resume em apenas 11 empresas multinacionais. Então a concentração de poder hoje em dia na questão alimentícia na mão dessas multinacionais, norte-americanas, suíças, europeias de uma forma geral, é muito grande. Muito. E muito dependente da alimentação animal. Pois é. Agora, todo esse poder, toda essa concentração de mentes brilhantes que estão na condução dessas organizações, desses laboratórios de pesquisa, poderiam muito bem estar a serviço de pesquisas de outra fonte alimentícia. Eu me lembro uma vez que, conversando com o Chico Xavier sobre isso, em Uberaba, ele me disse: Geraldinho, a resposta da nova civilização vem do mar. A base alimentícia da humanidade regenerada vai buscar as algas. Já ouvi falar isso de algas. Isso eu ouvi dele, não é? Agora, o interessante, Geraldo e o Gandra, a questão é o uso. Por exemplo, a dinamite, o avião. O avião, ao mesmo tempo que ele serve como artefato de guerra, ele serve para transportar recursos, riqueza, né, remédio, doentes. A dinamite, ao mesmo tempo que ela ajudou a abrir uma estrada, cortar fazer um túnel e tudo, ela foi usado para a guerra. Então o problema é o seguinte: o problema não é do recurso ou da tecnologia, o problema é o uso que se faz da ciência e da tecnologia, né? O bom uso ou o mau uso, aí é uma escolha humana, né? Rodauro, algo que eu sempre fico pensando, e acho que vai bem ao encontro do que vocês estão falando, é assim. E estava me lembrando aqui de um outro livro do André Luiz, né, do Espírito do André Luiz, se não me engano, o livro Libertação, em que o André Luiz sai acompanhando um médico no carro e um enfermeiro era um acompanhante espiritual que amparava aquele médico. Né? E o André Luiz fica muito surpreso. E esse enfermeiro, que era um amigo espiritual, né, que amparava, que auxiliava aquele médico nos trabalhos, ele conversando com o André Luiz, e o André Luiz fica tão surpreso e o enfermeiro diz assim: se os médicos orassem. E eu sempre fico pensando na questão do desenvolvimento da ciência, até mesmo uma questão polêmica, mas aí não vamos entrar agora, que já dá um outro podcast, tá? A questão de testes em animais. Eu fico pensando, se nós nos dirigíssemos para a ciência, se nós nos dirigíssemos para a produção de alimentos, se nós nos dirigíssemos para a economia de forma ética, sensibilizados, buscando o bem da coletividade, como tu falou antes, essas energias que jorram do alto, será que nós todos não captaríamos de forma muito mais forte, mais intensa, a inspiração do plano superior para nós descobrirmos novas formas de produção de alimento, novas formas de alimentação, né? Nessa humanidade que está se regenerando aos poucos? Jesus fala, cada um segundo suas obras, né? Tem uma questão aí, Felipe, que é esse mundo novo, que a gente tem que falar da transição, né? Afinal de contas, nós estamos numa transição. No livro 50 anos depois, mais para o final do livro, quando o Elvídio Lúcius vai em busca da filha Célia, que ele havia expulso de casa, depois se arrependeu e vai atrás dela, sem saber, ele a reencontra no monastério, lá no Egito. Só que ela estava na personalidade do irmão Martinho, né? E ele se encanta, ele que era dedicado ao cultivo da terra e da pecuária, nas proximidades lá da ilha de Capri, ele se encanta com o entorno ali daquele monastério que era cuidado pelo irmão Martinho, com a beleza da vegetação e também a beleza do convívio dos animais ali, um convívio alegre dos animais. Aí ele pergunta ao irmão Martinho
o que diferente, porque ele não tinha visto aquela harmonia toda, aquela harmonia na natureza tão grande. Ele pergunta ao irmão Martinho qual que era o segredo, né? E o irmão Martinho vai dizer: não sei. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas, para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, à sua sombra, que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Esse é o mundo de amanhã, em que a natureza será considerada nossa irmã. Lembrando aí o Francisco de Assis, o irmão Sol, o irmão Lua, irmã Lua, o irmão animal, enfim. Nós temos que caminhar nessa direção. E também tem uma outra questão, que essa é a transição aqui da Terra. Mas tem a outra questão também, que é a transição da morte, que é a transição da desencarnação, que a gente não está considerando aqui nesse episódio, mas que numa mensagem também bastante polêmica, o Chico recebeu do espírito de Humberto de Campos, cujo título é Treino para a Morte. E num trecho dela, ele vai dizer assim: o lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe de nossos antepassados, os tamoios e os caiapós que se devoravam uns aos outros. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia da carne, a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Geraldinho, então falando de transição, não sei se vocês têm a mesma observação que eu tenho. As crianças, né, mais jovens, aí, a partir de 1995, início do ano 2000, são crianças que naturalmente já estão rejeitando a carne. Não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho, mas elas naturalmente têm uma certa aversão à gordura e alimentos derivados de carne. Então, eu que na minha infância fui estimulado, né, que ganhei uma espingarda de chumbinho para matar passarinho na fazenda, que hoje isso é inadmissível. Acho que poucos de nós, né, cometeria algo desse tipo, justamente pensando na questão dos animais. E aí quando eu vejo a minha filha ou a filha dos nossos amigos naturalmente diminuindo a ingestão de carne, mesmo que a gente às vezes os forcem a comer, ou seja, talvez nós estejamos no caminho contrário da transição planetária. Então nós devemos aprender com nossas próprias crianças, que na verdade são espíritos velhos que estão querendo nos ensinar alguma coisa. Então são esses exemplos que vão servir para a nossa reflexão. Se nós não aprendermos e não nos sensibilizarmos com isso, a informação vai chegar até a gente e nós não vamos percebê-la. Para essa sensibilização, eu vou sugerir um livro extraordinário de nossa amiga Irvênia Prada, que é veterinária, médica. O título é A Questão Espiritual dos Animais. Ela vai abordar todos esses assuntos. É uma edição da Folha Espírita, a editora Fé de São Paulo. Excelente livro, recomendo a todos. E a gente gostaria de pedir a palavra aí dos nossos amigos do Sul, agradecer a presença deles, a presença do Felipe Mascarenhas, da Vanessa e da Janaína, que também participou da nossa série, né, desse episódio. Janaína, agora não tem jeito. A gente sabe que entrou uma vez, não sai. Então você agora é uma tarefeira e espero que seja recorrente aqui nas nossas gravações.
Bom, pessoal, eu quero agradecer demais por estar participando desse episódio, mas também pelos dias que eu passei aqui em Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais, estreitando os laços, né? Encontrando os amigos que a gente faz muitas vezes só virtualmente, só pela internet. Então a gente se encontra. Mas agradecer também por ter participado justamente desse episódio. Sobre alimentação. Nós falamos tanto aqui sobre... Falamos de alimentação em geral, mas falamos bastante sobre o vegetarianismo. E eu, um gaúcho de Porto Alegre, né? O estado que mais... certamente o estado que mais se come carne, acredito, né? No Brasil, vim participar desse episódio tão especial. Então eu agradeço, né, muito o carinho, a oportunidade de estar aqui. E espero que ninguém se sinta, né, assim, se sinta mal com alguma coisa que a gente tenha falado aqui, né? Como a gente já falou e reforçou o tempo inteiro, né? Nós estamos em transição, nós estamos em mudança, essa mudança é devagar, mas nós precisamos acordar nossa consciência e aos poucos, dando um passo de cada vez, nós vamos conseguir mudar, né? Nós vamos conseguir chegar. Então espero que esse episódio seja um episódio de esperança para todos nós, de que o mundo está mudando, de que nós aos poucos também estamos mudando, né? Dando os nossos passos, se Deus quiser, chegaremos bem longe. Quero agradecer pela oportunidade de participar do Portal Saber e agradecer pela acolhida. Vou sentir saudades. Voltarei. E quero dizer que aprendi muito com essa conversa tão descontraída, que a gente sempre acha que tá correto, tá certo ali, mas que a gente tem muito a aprender ainda. Essa gravação desse episódio, eu acho que com o Felipe aconteceu muito nos primeiros posts sobre esse assunto. O Felipe me chamou a atenção de um post que nós fizemos sobre essa questão da alimentação. E talvez naquele primeiro momento a gente estava criando as condições para esse episódio. E mais uma vez usando aí os princípios aí que o Dauro tanto gosta de dizer, né, que o pensamento realmente cria a realidade. Eu acho que nós criamos esse episódio naquela época. Então que a gente realmente possa fazer isso com outros episódios e com outros convidados, e que a casa está realmente aberta para todos que querem contribuir. É isso aí, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada a cada um presente. Obrigada aos convidados do Sul. E obrigada a Deus. E luz e paz e amor no coração de todos. Até mais.